Irmãos, mais uma vez nos encontramos para o nosso momento do Evangelho, momento que renovamos nossas energias, que renovamos nossa fé. Convido a todos neste momento para que elevem o pensamento ao alto, pedindo ao Pai resiliência diante dos desafios, abnegação e, claro, que neste momento fluidos energéticos possam estar curando o nosso corpo, o nosso espírito, que o plano espiritual atenda a cada uma das pessoas que neste momento sofrem, que neste momento estão preocupadas com o amanhã, que todas possam ser confortadas, assim como os irmãos que estão partindo. Que nosso planeta possa estar sendo energizado e que apenas sentimentos bons nos acompanhem. Tudo passa e amanhã será melhor. Que assim seja. Que assim seja. Então, irmãos, a nossa leitura do nosso Evangelho segundo o Espiritismo na tarde de hoje está lá no capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Lá, e item, por coincidência, 13 também. Dentro do capítulo, nós temos subdivididos em itens, e aí é o item 13 também, na parte das instruções dos Espíritos. Proferir a leitura, então. Chamo-me caridade. Sigo o caminho principal que conduz a Deus. Acompanhai-me, pois, conheço a meta que deveis todos visar. Dei esta manhã o meu giro habitual, e com o coração amargurado venho dizer-vos, ó meus amigos, que de misérias, que de lágrimas, quanto tendes de fazer para secá-las todas. Em vão procurei consolar algumas pobres mães, dizendo-lhes ao ouvido, coragem, há corações bons que velam por vós. Não sereis abandonadas, paciência. Deus lá está, sois dele amadas, sois suas eleitas. Elas pareciam ouvir-me e volviam para meu lado os olhos arregalados de espanto. Eu lhes lia no semblante que seus corpos, tiranos do espírito, tinham fome, e que, se é certo que minhas palavras lhes serenavam um pouco os corações, não lhes reconfortavam os estômagos. Repetia-lhes, coragem, coragem. Então, uma pobre mãe, ainda muito moça, que amamentava uma criancinha, tomou-a nos braços e a estendeu no espaço vazio, como a pedir-me que protegesse aquele entezinho que só encontrava num seio estéril insuficiente alimentação. Alhures vi, meus amigos, pobres velhos sem trabalho e, em consequência, sem abrigo, presas de todos os sofrimentos da penúria e envergonhados de sua miséria, sem ousarem, eles que nunca mendigaram, implorar a piedade dos transeuntes. Com o coração túmido de compaixão, eu que nada tenho, me fiz mendiga para eles e vou por toda parte estimular a beneficência, inspirar bons pensamentos aos corações generosos e compassivos. Por isso é que aqui venho, meus amigos, e vos digo, há por aí desgraçados em cujas choupanas falta o pão. Os fogões se acham sem lume e os leitos sem cobertas. Não vos digo o que deveis fazer. Deixo aos vossos bons corações a iniciativa. Se eu vos ditasse o proceder, nenhum mérito vos traria a vossa boa ação. Digo-vos apenas, sou a caridade. E vos estendo as mãos pelos vossos irmãos que sofrem. Mas se peço, também dou, e dou muito. Convido-vos para um grande banquete, e forneço a árvore onde todos vós saciareis. Vede quanto é bela,
como está carregada de flores e de frutos. Ide, ide, colhei, apanhai todos os frutos dessa magnificente árvore que se chama a beneficência. No lugar dos ramos que lhe tirardes, atarei todas as boas ações que praticardes e levarei a árvore a Deus, que a carregará de novo, porquanto a beneficência é inexaurível. Acompanhai-me, pois, meus amigos, a fim de que eu vos conte entre os que se arrolam sob a minha bandeira. Nada temais, e eu vos conduzirei pelo caminho da salvação, porque sou a caridade. Quem escreveu essa bela mensagem foi Carita, martirizada em Roma. É uma psicografia que nos foi dada em Lyon, na França, em 1861. Meus irmãos, esses 5 parágrafos, eles são uma bela mensagem. Eles trazem uma linguagem alegórica, simbólica, um pouco do olhar de uma irmã que certamente espiritualmente estava entre os irmãos encarnados, vendo as misérias, vendo as dificuldades daquele momento. Certamente quando ela nos passa a mensagem de 1861. Que foi justamente o período que estava acontecendo, né? Que o nosso querido Allan Kardec estava organizando, junto de diversos trabalhadores, a nossa codificação da doutrina espírita. Hoje nós estamos em 2020 e é interessante quando a gente faz essa leitura perceber que nós também poderíamos falar nesta mesma linguagem, ou utilizar os mesmos pensamentos, as mesmas reflexões que a irmã fez naquela ocasião para a ocasião presente. Ainda temos, pelo nosso mundo, pelo nosso próprio país, pelo nosso estado, pela nossa cidade, pelo local onde nós moramos, quem de nós não pode apontar essas pessoas que materialmente tudo falta? É muito fácil nós opinarmos quando nós estamos com a nossa barriga cheia, quando nós estamos quentinhos dentro dos nossos lares. Mas é muito difícil e temerário nós proferirmos opiniões para aqueles que têm seus estômagos vazios, a quem tudo falta, a quem um cobertor falta. E vamos mais além, a quem uma casa falta. E a doutrina espírita, queridos irmãos, ela vem no sentido de nos esclarecer. Nós bem sabemos que as misérias do mundo, elas fazem parte. Elas fazem parte de um aprendizado, elas fazem parte de uma lei de ação e reação, onde nós espiamos os erros do passado. E muitas vezes nós já tivemos oportunidade de conversar aqui que não necessariamente estamos sofrendo por erros do passado. Pode ser que nós pedimos uma existência com provas mais duras materialmente e moralmente, exatamente para verificar se nós já somos persistentes no amor, na bondade, na resignação. Por outro lado, meus irmãos, não é por estarmos cientes do porquê das misérias terrenas que os nossos corações devem se endurecer. Pelo contrário, o espírita que tudo sabe, o motivo, a razão, nem por isso ele está habilitado a julgar seu semelhante. Ele sabe racionalmente o porquê das misérias, mas não cabe a nenhum de nós apontar o dedo para determinada situação, para determinado irmão e tentar
saber o que foi que ele fez no passado, ficar com divagações, isso não nos cabe, não é para isso que serve o Espiritismo. O Espiritismo serve para nos esclarecer, mas por nos deixar ainda mais solidários. Assim como Jesus nos ensinou com os seus exemplos, com os seus ensinamentos, que não ficaram apenas no plano teórico, foram no plano da exemplificação prática, da vivência de seu evangelho de amor. De igual maneira, queríamos fazer esse apelo a sermos como essa irmã. Sejamos caridade também. Mas como? Como posso ser instrumento de caridade? Se eu tiver condições materiais de ajudar o meu próximo, que eu o ajude. Da maneira que for, com alimentação, com vestimenta, enfim, dentro das minhas possibilidades. Cuidando sempre para não fazer alarde, lembrando sempre que a caridade material é importante, mas ela jamais humilha, ela jamais ofende, ela é discreta, né, para auxiliar a quem quer que seja que nós possamos alcançar. De igual maneira, pensemos na caridade que podemos ser no trato das nossas relações. A caridade moral, a caridade do pensamento positivo. Uma pessoa chega até nós triste, desolada, pessimista, só um pensamento positivo, resignado no amor, uma prece silenciosa, por si só já configura caridade. Permanecermos então com nossos pensamentos vibrantes e positivos em Jesus e no Criador, já por si só é uma caridade. E daí, meus irmãos, por diante das nossas bocas, bons conselhos e boas palavras hão de vir inspirados pela espiritualidade maior. E os nossos olhares, as nossas ações, cada gesto nosso há de ser pautado também no amor. Que possamos ser caridosos, essa mesma caridade que o Cristo, nosso amado Jesus, tanto praticou e nos estimula todos os dias, porque é pela caridade que o nosso planeta se tornará melhor. É pela caridade que o dia de amanhã será melhor. Então, como diz a irmã, caridade, caridade e caridade. A irmã aqui ao meu lado vai terminar o nosso evangelho com mensagem de Emmanuel, que é o mestre também para compreendermos a caridade, né? Através da sua compreensão sobre o Evangelho de Jesus. Então, a mensagem de Emmanuel hoje, psicografada pelo Chico, da coleção Fonte Viva. Autoproteção. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Jesus. Essa passagem está em Mateus, capítulo 7, versículo 2. Emmanuel então nos fala. A gentileza deve ser examinada, não apenas por chave de ajuste nas relações humanas, mas igualmente em sua função protetora para aqueles que a cultivam. Não falamos aqui do sorriso da indiferença que paira, indefinido, na face quando o sentimento está longe de colorido. Reportamo-nos à compreensão e, consequentemente, à tolerância e ao respeito com que somos todos chamados à garantia da paz recíproca. De quando em quando, destaquemos uma faixa de tempo para considerar quantas afeições e oportunidades preciosas temos perdido, unicamente por desatenção pequenina ou pela impaciência de um simples gesto. Quantas horas gastas com arrependimentos tardios e quantas agressões vibratórias adquiridas às custas das nossas próprias observações. Censuras, perguntas e respostas mal conduzidas. O que fizermos a outrem, para outrem, a nós e por nós.
Reflitamos nos temas da autoproteção. A fim de nutrir-nos ou aquecer-nos, outros não se alimentam e nem se agasalham em nosso lugar. E por mais nos ame, não consegue alguém substituir-nos na medicação que estejamos necessitados. Nas questões da alma, igualmente, os reflexos da bondade e as respostas da simpatia hão de ser plantado por nós, se aspirarmos a paz em nós. Então, com estas belas palavras de Emmanuel, que sempre fazem bem ao coração, que pensemos todas as nossas atitudes, todas estas que temos para com o outro, os outros terão para conosco. À medida que julgamos, seremos julgados. Então, meus irmãos, ainda mais neste momento que passamos, nosso planeta vibratório neste momento, que pensemos, vamos emitir bons pensamentos, vamos observar os detalhes que podem estar ali nos trazendo o conforto, nos trazendo as respostas necessárias. É assim que nós encerramos o nosso Evangelho desta tarde. Que assim seja. Que assim seja. Uma boa tarde a todos.